Bom dia, pessoal. Vamos então para a nossa aula de hoje, aula referente ao estudo sobre o pH e o pOH das reações. Vamos lá. O pH e o pOH, pessoal, serve para verificar se uma determinada reação química ela possui caráter ácido ou caráter básico, tá legal? O pH verifica o quão ácida uma reação é e o pOH o quão básica aquela reação é. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos começar estudando aqui primeiramente o pH, que seria o potencial hidrogeniônico, tudo bem? Então, basicamente, o que vai ser o pH? O pH, ele vai verificar a concentração da quantidade de íons OH+, presentes na reação química. Então, vamos lá, existe uma escala de pH para a gente verificar se uma determinada reação ela possui um meio ácido ou se ela possui um meio básico. Tudo bem? Tranquilo? Então está aqui a escala de pH. A escala de pH ela varia de 0 até a 14 e tem um ponto médio em 7. E aí o que acontece? Se nós fizermos lá a medida do pH, que logo mais eu vou falar para vocês como é que se calcula esse pH. Se a gente calcular o pH e o resultado der um valor entre 0 e 7, ou seja, maior que 0 e menor que 7, então esse meio é considerado um meio básico, ou seja, aquela reação possui um caráter ácido. Agora, se nós fizermos o cálculo do pH e der um valor acima de 7 e abaixo de 14, então o nosso meio é considerado um meio básico, a nossa reação possui caráter básico, tudo bem? E professor, mas e se eu calcular o pH e der exatamente 7, que vai estar ali no meio, no centro? Então, a sua reação ela vai ter caráter neutro, ou seja, ela não vai ser nem ácida nem básica, ela vai ser neutra, tudo bem? O que o meio ácido te diz? Ele te diz que a concentração de íons H+, é maior do que a concentração de íons OH-, tá legal? Então, a concentração de íons hidroxônio é maior do que a quantidade de íons hidróxido, tá legal? Agora, no meio básico, você tem, no caso, que a quantidade de íons OH- é maior do que a quantidade, a concentração de íons H+, tudo bem? Legal? Lembrando que, no caso, a concentração de H+, é o que determina a acidez de uma reação e o íon H- determina a basicidade da reação. Então, vamos lá. Como é que a gente faz o cálculo do pH? Para calcular o pH de uma reação química, a gente utiliza essa expressão aqui, menos log da concentração de H+. Tá legal? Então, vamos lá. Visto como você calcula o pH, vamos ver um pouco agora do pOH. O pOH ele seria o potencial hidroxiliônico, tudo bem? Potencial hidroxiliônico. E ele vai verificar a basicidade, a basicidez de uma reação química. Então, existe uma escala para o pOH também, tá legal? Nessa escala de pOH, é como se fosse a escala do pH, só que você virou ao contrário. Então, o que vai acontecer? Você também vai ter uma escala de 0 a 14, só que dessa vez, quando você calcular o pOH e você encontrar um valor entre 0 e 7, ou seja, um valor maior que 0, menor que 7, então esse meio vai ser um meio básico. Agora, quando você fizer o cálculo do pOH e encontrar um valor maior que 7, menor que 14, então esse meio é considerado um meio ácido. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que vai acontecer? No meio básico, você tem que a quantidade de íons OH- é maior do que a concentração de íons H+. Já no meio ácido, você vai ter que a concentração de íons OH- é menor do que a concentração de íons H+. Tá legal? Tudo bem? Tranquilo? E novamente, se por acaso o pOH der 7, então o meio é considerado um meio neutro. Tudo bem, professor. E aí, como é que eu calculo o pOH? Bem parecido com a concentração, ou com o cálculo do pH. O cálculo do pH vai ser menos log da concentração de OH-. A única diferença é que no cálculo do pH você faz o menos log da concentração de H+, e já no cálculo do pOH você faz menos log da concentração de íons OH-. Tudo bem? Tá legal? Desses íons presentes na reação. Então, vamos lá. Existe uma relação entre o pH e o pOH. A relação é o seguinte:
o pH de uma reação mais o pOH dessa mesma reação tem que dar 14. Isso nas condições ambientes, ou seja, de uma atmosfera, né, temperatura aqui de 25 graus Celsius, tá legal? Dentro da temperatura de 25 graus Celsius, essa formulinha é satisfeita, ou seja, nas condições padrões, essa fórmula é satisfeita. A quantidade o valor do pH mais o valor do pOH tem que dar 14, tá legal? Tranquilo? Para uma mesma reação química. Agora é o seguinte, né? Deixa isso aqui de lado por enquanto. Vamos lá. Agora a pergunta é: como é que eu faço para calcular o pH de soluções básicas? Porque a gente calcula o pH, né, para reações ácidas e a gente calcula o pOH para reações básicas. Mas e se eu quisesse calcular o pH de uma solução básica? Tá entendendo o que está acontecendo? A gente utiliza o pH para quê? Para determinar qual para fazer o cálculo, no caso, a verificação se uma reação é ácida. A gente utiliza o pH para determinar a concentração de íons H+, e já o pOH para determinar a concentração de íons OH-. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que estar fazendo alguns procedimentos para estar calculando o pH de soluções que são básicas, tá legal? O natural seria calcular o quê? O pOH. Então, olha como é que a gente faz passo a passo. Vou dar um exemplo aqui. Temos aqui, no caso, o hidróxido de sódio com concentração 1 molar, ou seja, 1 mol por litro é a concentração do NaOH. Então, a gente vai ter que seguir um passo a passo para estar determinando o pH da solução que contém, no caso, o NaOH dissolvido, né? Dissociado, no caso. Então, o passo a passo é o seguinte. Primeiramente, a gente vai estar fazendo a dissociação da base, tá legal? Ou seja, vai estar pegando a base e dissociando, formando os seus íons. Depois disso, a gente vai calcular o pOH, tudo bem? A gente vai calcular o pOH fazendo uso daquela formulinha, menos log da concentração de OH-. E por fim, a gente vai estar utilizando aquela relação de que pH mais pOH é igual a 14, tá? Para estar fazendo o cálculo do pH. Então, ó, em cima do exemplo aqui, vamos ver como é que fica. Então, olha só. Vamos lá. Você tem aqui o hidróxido de sódio, concentração 0,1 molar. Então, o primeiro passo é fazer a dissociação. Então, ó, NaOH sendo dissociado, forma o cátion sódio mais o ânion aqui OH-, tudo bem? Como a relação aqui é de 1 para 1 para 1 e a concentração do hidróxido de sódio é 0,1 molar, então a concentração do Na+, vai ser 0,1 molar também, assim como a concentração do OH- também vai ser 0,1 molar. Então, olha só, a gente já sabe aqui o que? A concentração do íon OH-, que é 0,1 molar, beleza? Então, a gente já tem esse resultado aqui. Só para lembrar, 0,1 ele é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1, tudo bem? Para o cálculo de pOH e pH, é melhor você trabalhar com bases com potências na base 10, tá bom? Vocês vão entender o porquê no próximo passo aqui. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1, no caso, molar, né? Então, olha só, segundo passo, fazer o cálculo do pOH. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Nós sabemos o quê? Que o pOH, ele é menos log, certo? Da concentração de OH-. Só que nós acabamos de ver que a concentração de OH-, né, é quanto? É 0,1 molar, ou seja, 10 elevado a menos 1. Então, no lugar dessa concentração de OH-, eu vou colocar aqui 10 elevado a menos 1. Então, vai ficar menos log de 10 elevado a menos 1. E aí, isso aqui dá quanto, pessoal? Menos log de 10 elevado a menos 1. Dá 1, né? Regrinha do peteleco. Pega esse expoente aqui, né? Propriedade de logaritmo. Isso aí vocês viram com o professor de matemática de vocês. Esse menos 1 cai para frente do log multiplicando com aquele menos 1. Então, vai dar 1. E o log de 10 é 1. Então, some. Ou seja, você vai ter aqui, no caso, o pOH dessa reação, né? Dessa dissociação, é 1. Tudo bem? Tranquilo? Então, o pH da solução de hidróxido de sódio, o pOH é 1. Agora, como é que a gente faz para determinar o pH? Bem, a gente sabe que o pH, ele somado com o pOH dessa solução, tem que dar quanto? Tem que dar 14. Não é isso? Certo? Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente já sabe que
o pOH que nós calculamos anteriormente deu 1. Então, simplesmente, vamos estar substituindo o pOH por 1. Então, você vai ter que pH mais 1 igual a 14. Passando 1 para o outro lado, você vai ter que o pH dessa solução vai ser 14 menos 1, que é 13. E aí pronto, fechou. Encontramos a solução do problema. Descobrimos que o pH daquela solução é 13. Tudo bem? Tranquilo? Agora aqui no exemplo 2, vamos lá, mesma coisa. Vamos estar fazendo o mesmo procedimento. Primeiramente fazer a dissociação da base. Depois de fazer a dissociação da base, a gente vai estar calculando o pOH. E depois do pOH, o pH. Então vamos lá para o passo a passo. Olha só, ele te dá essa base, né, que é o hidróxido de cálcio, com concentração 0,005 molar, ou seja, 0,005 mol por litro. Então, na dissociação da base, o que a gente vai ter? Vamos lá, dissociando essa base, repara o seguinte, você tem aqui o cálcio, né, com carga mais 2 e o íon, no caso, OH-. Só que no caso você tem 2 íons OH-, então esse 2 vai para frente, fica aqui, tá legal? Então repara que a proporção nesse caso é diferente do exercício anterior. A proporção aqui é de 1 para 2, ou seja, se é de 1 para 2, então daqui para cá você tem que a concentração também é 0,005. Agora daqui para lá tem que multiplicar por 2, né? Então, a concentração vai ser 0,01 molar. Molar. E 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Então, a gente vai estar substituindo a concentração de OH- na fórmula seguinte por 10 elevado a menos 2. Então, está aqui, ó, no próximo passo, que é o cálculo do pOH, certo? Cálculo do pOH, vamos lá. O pOH ele é menos log da concentração de OH-. E a gente sabe que nessa solução a concentração de OH- deu 10 elevado a menos 2. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar que o pOH ele é menos log de 10 elevado a menos 2. E isso aqui dá quanto, pessoal? Menos log de 10 elevado a menos 2. Dá 2, né? Mesma historinha, regra do peteleco. Menos 2 cai para frente multiplicando com menos 1, que dá 2. E o log de 10 dá 1, some. Então fica aqui 2, né? Descobrimos que o pOH é 2. Então, por fim, para estar calculando agora o pH, é só usar